Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então, o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história. Então, isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus, no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles, eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo. Certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, e de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor.
Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não ter significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja a sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina, juntas, poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas
Não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania.
Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. Sadhguru, a próxima pergunta é de Sônia. Namaskaram, Guruji. Eu sou de Berlim. Com o aumento do silêncio lá fora, os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos. Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno? De Berlim? Normalmente as pessoas não me chamam de Guruji, porque Guruji é um honorífico. Eu fico muito envergonhado com essas coisas. Sadhguru é uma descrição. Assim como dizer um ortopedista, ou oftalmologista, ou ginecologista, ou neurologista, da mesma maneira, Sadhguru é apenas uma descrição. Eu não me importo com a descrição porque ela significa Guru sem instrução. Ninguém vem e me confronta com as escrituras porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei. Apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir, algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos. Mas Guruji é um honorífico. Não faça isso comigo. Eu tenho vivido de uma certa maneira, no sentido de que eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas. O que diabos ele é? É muito importante para mim, porque se eles tirarem quaisquer conclusões, então é muito difícil trabalhar com eles. Confusão significa que, pelo menos, você percebe que não sabe, o que é bom. Se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda, tudo bem comigo, isso é outro estado. Mas tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário. Tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário. Portanto, todos os honoríficos provêm disso, que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá, você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque na maioria das vezes você está sentado, me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação. Então você não me viu em várias situações. Se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão, porque conclusão é morte. Conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim, sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. Uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim, bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Oh,
Os automóveis não estão trovejando por aí? Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. Talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente, enquanto mundo, como uma geração, todo ano, 3 semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram férias, todos os seres humanos fazem uma pausa. Todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí? Então agora, eu estou entendendo a pergunta? Ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? O interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. É apenas que, porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar. O que aconteceu ontem, você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. Vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então você criou uma em sua mente. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez estão indo nessa direção. Quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente, é a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim,
Há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? 1000 pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes, em que dizem que, à distância de 3 quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso? Então isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição ou são obras de arte. O que você acha? Um dia serão usadas, sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não. A questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo. Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos, porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis, porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver. A maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas, e eu vendo para você, e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você. Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra? Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma criança africana é sempre um troféu. Você carrega essa criança e tira fotos para publicidade, e tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes, ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olhe, esses caras, se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens. Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra, sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Do contrário, ninguém atiraria para o céu. Eu disse, existem 62 indústrias no mundo que fabricam balas desse calibre. Eu lhe dou os endereços. Você irá prendê-los? Não. Você irá para a zona de guerra e pegar uma criança e fazer drama? Tudo o que precisa fazer é, se você tirar as balas, uma vez que elas acabem, talvez eles golpeiem uns aos outros, mas não dá para matar tantos com espadas, pelo menos. Se você não pode transformar o ser humano, pelo menos devemos enfraquecê-lo, não é? Olá? Enfraquecê-lo? Sim, enfraquecer no sentido de arrancar suas presas, pelo menos. Se a transformação for possível, fantástico. Se não for possível, pelo menos o empoderamento deles deve ser diminuído, não é? Então, não temos a intenção de parar a guerra, sejamos claros sobre isso. Quando acontece conosco, ou quando acontece perto de nós, iremos chorar. Quando acontece em algum outro lugar, é drama. Essa atitude desumana para com a guerra e a matança e o sofrimento que as outras pessoas passam, nós devemos sair disso.
Porque a maioria das coisas cruéis acontece não necessariamente por causa de intenções cruéis, simplesmente por apatia. Você dorme por toda a vida. Dormir é um crime? Olá? Dormir é um crime? Olá? Não, dormir é algo bom. Mas se você dormir por toda a vida, sua vida é um desastre. É isso que está acontecendo com o mundo, tanto em termos de solo quanto em termos de guerra. Isto é o que está acontecendo. Nós dormimos enquanto passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, formamos a Liga das Nações, fizemos as Nações Unidas. A ideia era, nunca mais essas guerras acontecerão, certo? Não só na Europa, mas para o mundo inteiro, nunca mais acontecerá. Mas, desde então, quantas guerras? Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta depois da Segunda Guerra Mundial, sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas. Para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas, não estamos em uma terra do faz de conta em que não temos problemas. Nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? Que dois grupos de pessoas acreditam que isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas. O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olhe, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. Eu costumava ir a muitas conferências mundial da paz numa certa época. Durante 2 anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então eu vi, para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. Eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a paz mundial. Então eu estava em uma conferência bem importante, 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando e alguns ex-chefes de Estado e tudo mais. Porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz. Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali e era o 3º dia, já de tarde. Um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar e depois disso eu iria falar. Então ele subiu e não havia... Esse palanque aqui é um pouco exposto. Lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então ele foi e ficou de pé atrás daquilo e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra. Eu estou observando cada página. 42 páginas ele virou. Então olhei em volta, o salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto os seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza. E aí era a minha vez de falar e eu disse, olha, nos últimos 3 dias eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial, mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? Porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão. Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta,
O mundo é pacífico, não é? Então eu perguntei por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono. Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor. Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então eu perguntei o que aconteceu. Eles disseram, não, Sadhguru, ontem à noite foi festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então todos ficaram em paz. Aquela foi a última Conferência Mundial da Paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente. E acho que é tudo que Deus quer. Não, essa é a questão. Não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não, tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. Eles se manifestarão de diversas maneiras. Acho que foi Hemingway quem disse isso. Ele visitou certas partes da Índia, ele visitou os lugares errados, e ele viu algumas pessoas e voltou e então disse, se você não come bem, se você não está bem vestido, se você não vive bem, você deve ser espiritual. Como é isso? Mas, na mesma época, outro americano muito proeminente, que ainda é visto como uma das mentes mais aguçadas que os Estados Unidos já produziram, Mark Twain, vocês leram algum Mark Twain por aqui? Mark Twain veio visitar a Índia porque ele era tão fascinado com o misticismo indiano. Ele achou o tipo certo de guia que o levou por aí e ele encontrou muitas pessoas. E quando estava indo embora, ele disse, qualquer coisa que possa ter sido feita, seja pelo homem ou por Deus, foi feita nesta terra. Então os dois aconteceram, ápices aconteceram e as mais horríveis profundezas aconteceram. E a questão é apenas essa, você vai ser o ápice ou você vai ser o fundo do poço? Essa é uma escolha individual. Mas agora, fazer essa escolha, o que eu faço, para onde eu vou, estão tornando isso mais e mais complexo e mais decepcionante. Agora, se alguém lhe disser que seu falecido pai está no mais alto dos céus, isso é muito satisfatório, não é? E se alguém estiver disposto a lhe dizer que a sua sogra está no inferno, veja, se alguém vier e lhe dizer que você mesmo vai direto para o céu, é ainda mais reconfortante. Mas será que você está num estado de espírito tão infantil que isso é tudo o que você está buscando? Algum idiota que não sabe para onde está indo vai lhe dizer para onde você está indo? Isso é tudo que você está procurando? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar. Eu estou procurando consolo ou eu estou procurando uma solução? Se você está procurando uma solução, então a jogada é outra. Se você está procurando consolo, é uma outra jogada. Consolo é só psiquiatria barata, sabe? Não se preocupe, tudo ficará bem. Não se preocupe, tudo ficará bem. Deus só está mantendo o colo dele acessível para você. Se você morrer, você vai aterrissar direto no colo dele.
Veja, se você vai aterrissar no colo de Deus, eu acho que você não deveria adiar isso para amanhã. Não? Não é? Se você vai aterrissar num lugar tão abençoado, você não deveria adiar isso nem por um momento? Isso é bom para outra pessoa, não para você, não é? Tudo bem dizer isso para alguém, não para você mesmo. Isso não funciona, não é? Sim, mas algo que não funciona temos promovido por muito tempo. Então, o que realmente funciona está perdido nessa confusão. A única coisa que você tem para trabalhar neste momento são seu corpo e sua mente. Estas são as duas únicas coisas que você tem. Não, minha alma... Você não pode trabalhar com ela. Ninguém jamais trabalhou com a alma. Você só pode usar seu corpo, você pode usar sua mente, não é? Estas duas coisas, se você as trouxer e fizer delas veículos condutivos, então algo além se torna uma possibilidade viva. Não porque você acredita nisso, não porque está escrito nas suas grandes escrituras, não porque alguém que você acha que é um grande guru disse isso, simplesmente porque você achou um jeito de ir além das limitações do seu corpo e da sua mente, apenas isso. Do contrário, não há como, de nenhuma outra maneira irá acontecer. Eu fiz tudo pelas razões erradas, mas eu fiz as coisas certas, então funcionou. Portanto, eu quero que você saiba que não é a intenção, é a natureza da ação que traz os resultados, não é? Sim ou não? Mesmo pelas razões erradas, se você fizer as coisas certas acontecerão para você. É assim que a bendita existência está estruturada. O que fazer? É por isso que as pessoas boas estão sempre sofrendo. Pessoas que acreditam ser boas, elas estão sempre sofrendo porque elas têm ótimas intenções, mas ações estúpidas, então elas sofrem. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura. Ou isso está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional
e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. lot of it is fiction. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. Surface is for the doctors. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície.
Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício? Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício.